Oi, tudo bem aí, gente boa? Eu estou aqui no meu quarto, em Copacabana, no lugar onde a gente fica quando a gente está no Rio, e que é um apartamento de herança da minha esposa, da família dela. E fica alugado aqui no Airbnb para ajudar a pagar as despesas que são altas, é um apartamento grande e nós não temos condições de viver em Brasília sem nenhuma vontade de voltar para o Rio, exceto para fazer coisas, trabalhos, e ainda termos uma despesa dessa natureza. E eu entrei aqui rápido, só para dar uma olhadinha na carinha de vocês. E se alguém quiser me perguntar alguma coisa, qualquer coisa, pode fazê-lo agora. Eu estou com ânimo e alegria para responder. Estou chegando do almoço celebrativo dos 80 anos do reverendo Guilhermino Cunha, que foi aqui no Alto da Tijuca. Eu fui para lá com a Adriana e com o Daniel e encontramos uma quantidade imensa de amigos, pastores presbiterianos, pessoas que eu amei e com as quais eu convivi a vida inteira. E foi delicioso receber tanto carinho, tanto amor, tanta gratidão, tanta boa memória de gente que não esquece o bem recebido e também não esquece que, de alguma forma, a contribuição que a minha vida teve para a existência delas foi de natureza essencial, o que é cada dia algo menos comum. Eu vejo pessoas que eu criei praticamente, levei a Cristo, batizei, ensinei a pouca teologia que eles aprenderam comigo, dei todas as coberturas, promovi, incentivei, divulguei, os fiz conhecidos aqui, em outros lugares e por aí afora. Não foi um, nem dois, nem três. Foram vários. Mas que não tem memória de nada. Parece que eles é que estão sofrendo de Alzheimer. Outro dia eu vi um deles dando uma entrevista e tudo que perguntavam, a resposta era minha. A resposta era minha, a resposta de 40 anos atrás, 30 anos, que a pessoa não conseguiu nem renovar, evoluir, amadurecer, mas eram respostas minhas. E aí eu não tenho nenhum problema, é melhor sinceramente dizer o que eu penso, mesmo sem ter aquela dignidade natural de dizer eu aprendi isso com fulano e beltrano. Como eu costumo dizer, o meu principal predecessor em Cristo no Brasil foi o reverendo Antônio Elias, que foi pai na fé do meu pai e meu também, uma das maiores influências que eu podia ter tido na vida, veio dele e de tantos outros. Por exemplo, o meu ardor evangelístico eu aprendi no início da minha conversão com o Billy Graham, a mística que me possui até o dia de hoje. Eu não sou misticista, mas eu sou um ser de dimensão mística, diariamente. Minha vida com Deus, minha intimidade, a minha relação com Deus é de transcendência mística, para além dessa racionalizaçãozinha filosófica e teológica boba de meninos. E
isso tudo eu aprendi com Sundar Singh. Alguns dos aspectos mais importantes da minha compreensão do significado dos sistemas, eu aprendi com C.S. Lewis, em todos os aspectos, inclusive psicologicamente falando, a noção e a expansão da minha consciência do significado da vida no universo, eu aprendi com uma quantidade enorme de gênios como Einstein, e eu não estou nem falando do Newton, que no tempo dele isso não existia, mas do Einstein, do Stephen Hawking e de uma quantidade enorme de outros teóricos da física e da física quântica, da teoria das cordas, que eu comecei a me dedicar ao estudo disso há 25, 30 anos atrás, e sou grato àqueles que puseram o meu pé nesse caminho. E depois disso eu me desenvolvi pessoalmente, continuo todos os dias nesse estado de crescimento e de desenvolvimento. Eu, por exemplo, fico vendo o pessoal falar de teologia. Teologia, e a teologia que chega até aqui, é toda uma teologia de natureza newtoniana. Algumas delas ainda eram teologias antigas, pré-copernicianas. Não tem como você discutir espaço, tempo, predestinação, liberdade individual existencial, pensando com categorias antigas, categorias que orientaram Santo Agostinho, Tomás de Aquino e os que foram pensadores reformados do século XVI. Ficou tudo totalmente obsoleto. Sem essa revisão, sem essa compreensão, sem o entendimento do significado do espaço-tempo, não dá para fazer mais teologia com transcendência. Não dá. Dá para fazer essa teologia, que é muito mais uma obra de ficção, aplicada ao interesse do indivíduo, na maioria das vezes, à leitura política dele, ou a pequena e medíocre leitura filosófica que se possa fazer das coisas. Como, por exemplo, a velha perguntinha que eu estou respondendo desde Manaus e que, por exemplo, está respondida e repetida no meu livro Viver, Desespero ou Esperança, numa quantidade grande de livros, e o último, onde eu ainda tive coragem de mencionar essa questão, sobre que foi levantada por Baudelaire, na França, sobre se Deus é bom, não é todo poderoso, se é todo poderoso, não é todo bom, porque tendo todo poder não teve a bondade suficiente para realizá-la em favor dos humanos, ou tendo toda a bondade não teve o poder suficiente para executá-la. Isso é coisa de criança, é bobagem. E porque na realidade, tudo que diz respeito ao sofrimento humano tem a ver com duas coisas muito simples. A primeira delas, e a 95% delas, tem a ver com o homem. Não tem a ver com Deus. Não é Deus que faz com que o PIB de 65% da população mundial esteja nas mãos de 2.300 pessoas. Isso não foi uma distribuição divina. É humana e consentida por nós. Ou não passa disso. O sofrimento, a segunda causa, o sofrimento que vem diretamente da natureza é mínimo. Mínimo. E cada vez a gente entende mais as causas. Não é como no passado, que parecia um acidente, um descuido e um descaso divino, não. Hoje a gente sabe de onde veio, sabe razões de natureza genética, de deformidades no DNA,
assim como a gente reconhece outras deficiências de natureza física que acontecem no mundo animal inteiro e com uma proporção maior entre os humanos, por causa do que a gente come, por causa de como a gente vive, por causa daquilo que a gente acumula, por causa das nossas raivas, por causa das nossas iras, por causa dos nossos sentimentos que se psicossomatizam e alteram profundamente a natureza da nossa própria realidade física, mental e psicológica. Há muita gente que nasce doente por causa das heranças recebidas, das sífilis, das gonorreias, das doenças mentais, dos abusos dos pais, de modo que não são questões de natureza filosófica, elas são muito mais de natureza médica, são muito mais de natureza sociológica, tem muito mais a ver com o estudo do que nós humanos fazemos em nós mesmos e uns contra os outros. É uma filosofia tosca, boba, aceitar essa questão como uma provocação. Eu estou na iminência de lançar o curso A Filosofia de Jesus, na esperança de mostrar como é que Jesus não tinha essas questões. Ele não se deixava prender por nenhuma forma de metafísica e nem tentava responder, e nunca creu em apologética. Jesus não cria em apologia. Apologia é coisa de grego, é de Apolo, é do Deus do discurso, é do Deus das inteligências discursivas, ou seja, apologética é puro paganismo, e é um paganismo burro, porque tem a ver com algo tão incipiente que não cabe em Deus. Quando alguém pergunta sobre a existência objetiva de Deus, não merece resposta, porque a existência de Deus não é objetiva. Não é. A existência do universo é objetiva. A existência de Deus cai no campo onde nem a própria subjetividade cabe para definir. Como eu tenho dito, e pouca gente parece ter entendido, Deus não existe de maneira objetiva e, portanto, não tem nada a ver com as questões objetivas. Deus é. As coisas existem em Deus, mas Deus não existe nas coisas. Tudo que existe é em Deus. Nele nós somos, existimos e respiramos. E com muita sabedoria, os gregos disseram isso, vários deles, inclusive Epimênides. Mas Deus não existe. Deus não é objetivo. Deus não habita o mundo das discussões apologéticas. Isso cabe para as pequenas e tolas coisas da existência humana. Quando alguém está sofrendo, Jesus tratou como sofrimento, não como questão teológica ou filosófica. Quando o absurdo se manifesta, ele se manifesta apenas porque ele quebra os fatores causais do que de maneira preponderante acontece com a natureza dos homens e dos animais. Mas nada além disso, foi só uma quebra estatística, como você vê entre todos os tipos de animais que rastejam e andam sobre a terra, que voam ou que habitam os mares. Existem anomalias, existem deficiências, existem cruzamentos indevidos, existem gestações inadequadas, inapropriadas, com resultados de aleijões ou de anomalias. É Senhor quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? É a pergunta em João 9. A resposta de Jesus choca todas as apologias e todos os apologetas
e todos os que têm a presunção, por mais medíocre que seja o raciocínio, de darem alguma resposta a essa questão, porque na realidade nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que nas superações que ele experimente, nas curas que ele prove, ou nos desenvolvimentos humanos que ele ou ela venham a realizar, manifestem-se as glórias de Deus. A gente veja como a gente pode enxergar sem olhos, ouvir sem ouvidos, pode desenvolver sentidos extrasensoriais quando os nossos sentidos imediatos falham, e como a gente transcende ao limite sensorial através da expansão da mente, do espírito e de compreensões que só se alcança quando a vida, como existência, nos traz negações de normalidade. Então, aonde quer que você tenha uma questão, se você acha que ela é importante, pode me colocar aqui, porque eu até hoje não encontrei um único argumento neste mundo que me coloque, que me esprema na parede, ou que me faça ficar constrangido ou pensando, porque as melhores questões filosóficas encurralantes em relação a Deus são banalidades tolas, praticamente filosoficamente torpes, e só são um problema para quem ainda não chegou lá, não aprendeu a pensar, muito menos a transcender, e não discerniu qual é a filosofia de Jesus. Eu já falei demais. Se alguém quiser conversar comigo, está aqui. Eu não estava nem vendo as coisas subindo. Alguém perguntou aqui se foi meu amigo Ricardo Gondim. Não estava pensando nele, não. E tem alguém, a Drica Tampa, me dizendo: preciso da sua ajuda. O que é, Driquinha? E outros: Caio, você consegue ficar pregando o evangelho sem partidarismo? Não. O evangelho implica em partidarismo. É o partidarismo do evangelho. O evangelho tem um partido que não é político partidário, mas é político. Todos os apóstolos morreram por causa de política. Todos. Foram decepados, foram crucificados, foram apedrejados por causa de política, porque tinha uma população que dizia que César era o mito, era o senhor, devia ser adorado. Havia templos para ele onde se acendiam incensos, onde sacerdotes ofereciam culto, louvavam o nome dele como o nome de um representante da divindade na terra. E os apóstolos nem passavam na porta. E quando começaram a demandar deles algum tipo de reverência a esse mito de natureza romana, da divindade do imperador, eles disseram não. Só há um Senhor, só há um diante de quem nós nos dobramos, só há um que merece o que o imperador demanda e o público dele pede. E aí, isso é político. Na hora em que se diz isso, você vira na mesma hora um ser partidário. Sem querer, você está contra o partido do imperador. E foi assim em qualquer lugar. Uma quantidade grande de cristãos que morreu, por exemplo, no nazismo, eles não estavam envolvidos com nenhum tipo de política partidária. Mas quando eles se levantaram ao ver o que Hitler pretendia, o golpe que ele estava criando, ensaiando, propondo, e se levantaram e assinaram cartas, como foi o caso de Karl Barth, e enfrentaram, indo até mesmo às vias de fato, como foi o caso de Dietrich Bonhoeffer, o resultado disso é político. Você pode ser preso, você pode ser exilado,
você pode ser jogado no ostracismo, mas não há como viver na Terra, num ambiente político, servindo a um reino que não é deste mundo, sem que a sua consciência divina e superior e do Evangelho não incida sobre as políticas partidárias. Por exemplo, no dia que houver uma direita profundamente humana, generosa, misericordiosa, democrática, compassiva, científica, não negacionista, que aplauda as grandes conquistas do conhecimento e da sabedoria humana, que promova liberdades generalizadas, não apenas para um grupo ou para uma religião, mas em defesa de todas as liberdades de expressão que não violem o direito individual ou coletivo de outros grupos se expressarem do seu próprio modo. Todas as vezes que coisas desse tipo e dessa natureza acontecem, eu tenho a obrigação, se eu sou um homem de Deus, se eu sou do Evangelho, se eu sou uma testemunha conforme os apóstolos, eu me levanto e me levantarei contra. Eu estou me levantando contra desde os 18 anos de idade, desde o tempo da ditadura, que eu levanto e falo tudo que vocês nem imaginariam hoje em dia que fosse falado. E eu sempre falei, por quê? Por causa do Evangelho. Como hoje em dia, eu manifesto a minha opinião. Se houver uma esquerda que seja parecida com as direitas, porque em geral são as direitas que são antidemocráticas, são as direitas que querem fazer valer o direito de grupos majoritários, intolerantes, que não suportam o direito de minorias e que trabalham contra eles. Mas no dia que houver uma direita misericordiosa, generosa, solidária, humana, carinhosa, simpática com a dor do próximo, empática com o sofrimento, justa e capaz de, sem acepção de pessoas, fazer o que é certo em favor de todos os homens, eu apoiarei essa direita. O problema é que eu não encontrei ainda essa direita, ela em geral é o oposto disso, e também não tenho encontrado esquerdas equilibradas. A esquerda, quando privilegia isso, e na maioria das vezes as esquerdas têm mais a ver com a necessidade humana do que com outras ênfases, mas ainda assim vêm carregadas do espírito da continuidade ditatorial, de projetos de poder longo, e de não darem, de fato, direito à sorte e à escolha do povo, de tirá-los do poder, porque eles acham que se saírem haverá um grande retrocesso, e enquanto forem assim, terão de mim minha crítica e meu enfrentamento naquilo que for pertinente e real, como sempre foi. Por exemplo, quando eu vi o Lula, nos 8 anos que ele governou, e ficando tão arrogante, tão soberbo, dizendo que se foi Pedro Álvares Cabral, teoricamente, quem descobriu o Brasil, embora a gente saiba que não foi, mas vamos pensar que sim, se não tivesse sido Pedro Álvares Cabral, teria sido ele Lula, porque ele é o homem do Brasil, ele é o brasileiro em essência, ele começou a dizer isso, ele é a expressão modal do significado de um brasileiro. Eu bati. Quando eu vi querer entrar no meio da situação do Irã, com guerra com Israel, eu falei, esse cara não sabe onde ele está se metendo, ele não conhece os principados e as potestades antigos. A gente está lidando não só com carne e com sangue, mas com principados e potestades, e bati feio.
Quando apareceram as questões das corrupções do partido, eu bati horrorosamente e tive esperança que o Lula não precisasse ser preso. Mas chegou uma hora em que eu disse, eventualmente, por causa do partido dele, ele vai acabar ficando na prisão, pelo menos de maneira simbólica. Eu achei que seria no máximo um mês, e não 500 e tantos dias, porque para o dado processo que decorreu da Lava Jato, não daria para colocá-lo 13 anos, 12 anos em prisão nenhuma. Agora, o resto estava certo. A prova disso é que o dinheiro voltou aos milhões e aos bilhões. Não era invenção, era fato. Então, eu não creio que eu conseguiria pregar o Evangelho sem incidir sobre a política partidária. Não dá. Quem faz isso está negando dimensões inteiras do Evangelho, inteiras. Está praticando o sexo dos anjos, ou está dando só conselhinhos banais para um cotidiano individual que não produz uma mente lúcida, nem crítica e que não melhora a sociedade. Então, não contem comigo para isso. Eu, no entanto, não sou de direita, não sou de esquerda, não sou de centro. Eu sou um cidadão celestial, minha pátria está nos céus. Eu estou de passagem, sou um peregrino, mas sou um peregrino opinativo. Sou um peregrino que busca justiça. Eu tenho fome e sede de justiça. Isso não é para o céu, porque a minha oração é que seja feita a vontade dele, assim na terra como nos céus. A oração de Jesus é uma invocação de que o modal celestial se realize no planeta, que a santidade do nome de Deus seja santificada na terra como é no céu, e que as coisas e as referências dos céus sejam buscadas por mim na terra. E quando você faz isso, como diz Paulo, todos quantos querem viver justa e piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Isso é inevitável, você não precisa fazer nada. Basta você viver com a devida e corajosa piedade e ter a coragem de expressar a convicção do Evangelho. É o Apocalipse. O Apocalipse é uma denúncia política. Denúncia, você fica lendo aquilo ali, querendo que seja uma adivinhação escatológica para o futuro, tolinho. João ficou exilado na Ilha de Patmos como exilado político. Por quê? Porque para ele César não era o Senhor, nunca seria. Os absolutos de César já nasciam relativizados pelo Evangelho, e por causa dessa e de tantas outras coisas, ele acabou morrendo solitário numa ilha que eu conheço muito bem, que era exclusivamente para presos políticos. Então, esse tipo de tentativa de criar uma mensagem do Evangelho que não tenha nada a dizer, nem a um lado, nem ao outro, nem a qualquer que seja a expressão de natureza política na Terra, é falso, é mentiroso, é uma aguinha com açúcar. É para deixar as pessoas livres para escolherem as suas loucuras. Os apóstolos não deixaram as pessoas livres para escolherem loucuras. Se alguém escolhesse adorar o imperador, servir o imperador ou dedicar-se ao imperador, na mesma hora estava perdendo a dedicação ao Evangelho. Isso era dito a ele, com todas as clarezas. Agora, hoje em dia é que existem alguns que embarcam de maneira crente nos partidos, embarcam devocionalmente, embarcam apaixonadamente, enlouquecidamente, fazem qualquer negócio para defender o indefensável, só porque o cara prometeu dar alguma coisa para a igreja, liberar terrenos, liberar rádios, liberar televisões digitais,
dar verbas de publicidade, deixar o dinheiro circular na mão do pastor para poder chegar à autoridade constituída, no caso o prefeito. Aí os crentes ficam achando que isso é coisa divina, quando na realidade essa é coisa diabólica. Jesus jamais aceitaria isso. Nenhum dos apóstolos aceitaria isso. Senão a história teria sido outra. Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Era outra coisa. E Jesus disse: arreda, Satanás. Que é o que eu digo também. Eu não quero favores. Não estou buscando de ninguém. Agora, a gente existe numa existência tão podre, tão caída, tão desumana, tão perversa, tão objetivamente sem Deus nenhum, onde o que prevalece são as divindades humanas com as suas megalomanias, os seus narcisismos, os seus tesões de alma, as suas vontades de culto, e que o meu coração aborrece. Eu estou disposto a dar a minha vida, essa vidinha que vocês estão vendo aqui. Eu só estou vivo porque, por enquanto, eu não sofri essas ameaças do mundo político atual. Eu recebi no passado. E no tempo da Fábrica de Esperança, da Vinde, nos anos 80 e 90, eu recebi muita ameaça de morte. As minhas secretárias eletrônicas, houve um dia em que eu contei 32, 33 ameaças de morte objetivas, de traficantes que não gostavam da minha presença nos seus lugares ou nas suas favelas. Quando eu assumi a Fábrica de Esperança, um homem chamado Parazão, que era o dono de Acari, botou 13 corpos mortos presos nas grades da fábrica, dizendo para mim que Parazão não conversava, Parazão matava, que era para ver se eu recuava. E eu recuei nem um segundo, nem diante dele, nem de ninguém. Puseram gente para me matar dentro da caixa d'água no juramento. Eu não sabia de nada, mas fiz o que a minha consciência mandou. E o rapaz com o fuzil dentro do tanque de água não teve coragem. Disse: esse homem é homem de Deus, eu não tenho coragem. No dia seguinte, o E, que a maioria de vocês nem conhece, porque eu não era nascido, mandou dizer que se eu voltasse lá eu iria ser morto. E eu voltei e estou aqui. Ó. Nunca deixei ninguém limitar o meu caminho em lugar nenhum. Sempre andei com liberdade profética e vou andar com essa mesma liberdade dos profetas até o último dia da minha vida. Agora, a minha obsessão é pregar o Evangelho. Eu não tenho nem tempo para ficar falando tanto de outras coisas. Aqui e ali eu dou uma dentadinha num Bolsonaro da vida, quando a coisa fica tão absurda, porque ele não governa, ele absurdifica temas. Ele vai de absurdo em absurdo, de absurdo em absurdo, de absurdo em absurdo, até que ele naturaliza o absurdo, e é o tal do princípio do sapo na água, que começa morna e termina em fervura, e ele não sente mais nada, porque se acostumou, que é o que aconteceu com vocês, com os absurdos do presidente. E ele ainda vai criar vários absurdos até essa história vinculada a ele terminar, e vai terminar, se Deus quiser. Agora, o Lula, eu falei muito do Lula no tempo em que eu achei que profeticamente eu precisava falar, porque aquilo era um absurdo, quando ele escolheu o lado errado do mundo. Não que o mundo seja uma perfeição. Meu Deus, os Estados Unidos estão cheios de problemas. Mas entre escolher um mal maior e um mal menor, eu ainda prefiro um mal da democracia americana do que um mal da oligarquia russa. Eu tenho lados. Eu vejo algumas pessoas que reclamam aqui comigo porque eu digo. Quando tem um lado errado, eu digo.
seja ele de direita, de esquerda, de centro, do que seja. Eu digo, eles não dizem aqui, porque tem medo de perder dinheiro, tem medo de perder dízimo, tem medo de perder apoio de crentes em igreja, é medo, é frescura, é pânico, é falta de coragem, é falta de tutano, na realidade. Mas eu os vejo postando contra a Rússia em favor da Ucrânia. É política, isso é do outro lado do mar. Escolheram um lado. E eu sempre tive o meu lado nessa questão. Enquanto a Rússia for como ela é, enquanto ela for dirigida por um cara como Putin, eu estarei sempre do outro lado desse muro, nunca juntos. Como quando os Estados Unidos estavam sendo levados e conduzidos pelo Trump, que é um indivíduo perverso do mal, e que os evangélicos engoliram lá nos Estados Unidos, como os evangélicos daqui engolem um cara da mesma natureza, do mesmo jaez, da mesma falta de humanidade, de misericórdia, de simpatia, e que governa para agradar a Malafaias e a outras figuras desse tipo, eu enfrentarei sempre, sem nenhum titubeio, sem nenhum medo. Posso perder gente, posso perder apoio, posso perder tudo isso, eu estou em boa companhia. Eu ando com Isaías, com Jeremias, com Amós, com Obadias, com Jonas, com Miqueias, com Malaquias, com Zacarias, ando com João Batista, ando com Jesus que mandou dizer ao rei de Israel, ide dizer a essa raposa que ele não tem o poder de me parar em momento algum e eu não o temo. Farei sempre assim, como Paulo fez. Quem foi que parou Paulo? Quem foi que parou os apóstolos? Quem mais teve o poder de parar os apóstolos foi a religião judaica em Jerusalém, que deu uma arrefecida no ímpeto do Pentecoste, no coração daqueles discípulos de Jerusalém durante uns bons 5, 6 anos, até que a morte de Estevão os expulsou de lá à força para pregarem o evangelho. Do contrário, eles teriam feito 3 tendas e ficado lá em Jerusalém para sempre. Então é claro que o evangelho sublime e eterno, num mundo caído como é o mundo no qual a gente vive, não dá para a gente atravessar isso aqui como Poliana moça, dizendo a vida é bela. Não, vamos pregar o evangelho. A boa nova é para alguém. E que boa nova é essa? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu, para evangelizar os pobres. Tem uma categoria social específica, em prioridade, evangelizar os pobres, libertar cativos, quebrar algemas de presos, abrir portas de cárceres de perversidade e de injustiça, anunciar o ano aceitável do Senhor. Isso incide em favor de uns e implica em desgosto e raiva de outros. E eu não preciso escolher um partido, basta eu ser autêntico com a pregação do Evangelho. E basta que eu tenha a coragem de anunciá-lo desse modo, quando ele precisa ser anunciado, que você vive com as dores e com as consequências das implicações, sejam elas de um governo de direita, sejam elas de um governo de esquerda, ou seja ela de um governo de centrão, que não tem compromisso com nada, é um molusco. O compromisso é com a manutenção contínua do poder. Agora, vocês não querem entender isso. Eu sou acusado de ser de esquerda, porque eu sou misericordioso, compassivo, passei a minha vida inteira ajudando pobres, não sou milionário porque nunca quis e porque até hoje não quero. Porque se hoje, com 67 anos de idade, eu decidisse
que tudo que eu produzo ficaria para mim, eu ficaria ainda muito rico. Fácil, fácil. Imagina, desde tantos anos, quando tudo que eu fazia era best-seller. Não só livros, mas cassetes que vendiam aos milhões, depois DVDs aos milhões, antes disso, os vídeos aos milhões. Só aí já era para eu ter ficado milionário. Eu nunca quis, sempre reinvestir no pobre, no necessitado, no aflito, no angustiado, no carente, no despojado, no empobrecido. Essa é uma outra categoria. Não existe gente pobre, existe gente empobrecida. É porque alguns têm demais e mais do que deveriam ter ou precisariam ter, que alguns têm de menos, muito menos do que deveriam ter, porque com menos que têm não dá para viver. Eu não sei como é que vocês não entendem uma lógica tão básica quanto essa. Isso não tem nada a ver com Deus, nem com a existência objetiva de Deus. Tem a ver com a maldade objetiva do homem. Ou tem a ver no mundo caído, que também é feito de cardos e de abrolhos, ou seja, a própria natureza, desde o livro de Gênesis, nos anuncia que havia anomalias. Essas anomalias só aumentam com o passar do desenvolvimento da sociedade humana, com os seus complexismos e com as doenças que decorrem das nossas grandes cidades, da nossa vida ansiosa, cheia de câncer, das nossas agonias, dos processos mentais nervosos, ansiosos, aflitos, que acabam nos tirando o equilíbrio mental e um monte de outras coisas que não tem absolutamente nada a ver com Deus. O que tem a ver com Deus está funcionando muito bem, obrigado. Embora isso não tenha nada a ver com uma existência objetiva, constatável, mensurável, quantificável, achável, designável e apontável da parte de Deus, porque Deus não é ídolo, ele é espírito, ele é verdade, ele é intangível, nunca ninguém o viu nem o verá, de modo que essa é uma conversa que fica completamente tola diante de um mínimo de inteligência humana que a gente aplique no processo do pensar, do entender. Aí tem alguém aqui que diz, o Henry, Caio, fala sobre o amor gay. Meu filho, eu já falei tanto nos últimos 30 anos sobre o amor gay, que eu vou pedir para você ir lá no meu portal caiofabio.net e escrever as várias formas de amor. Aí você vai descobrir, além das 4 formas do C.S. Lewis, uma 5ª forma de amor. E que não fui eu que inventei, ela está presente aí já desde os gregos. Mas está lá, ó, se você quiser, pergunte lá no meu portal caiofabio.net, naquela lupinha. Caio, o que você acha do amor entre gays? E você vai ver que eu acho que é como um amor entre homem e mulher. Amor é amor. Amor não tem gênero. Amor é expressão de afeição e afetividade, em afinidade, em comunhão, em parceria e em conforto relacional. E isso é o que tem a ver com amor. O resto é pinto, pepeca, preconceito e eu tô fora. Mas fora há muitos anos disso tudo. Aí tem mais alguém aqui me perguntando, tem muita pergunta, é que não dá para ficar respondendo, né? Alguém aqui, o Cristiano, diz, eu acho lindo. O que você acha lindo, meu filho? Eu não sei para onde é que ele foi, eu perdi você, Cristiano. Eu acho lindo o que, Cristiano? Vamos ver se eu acho o Cristiano aqui, voltando. Eu não estou te achando, mas você estava dizendo que achava lindo alguma coisa que eu acho que era positiva. Aí o Felipe pergunta, Caio, aparições de UFOs de hoje são de natureza maligna? Não necessariamente.
tem a aparição bondosa de anjos bons, arcanjos bons, principados e potestades bons, e tem manifestações malignas. O que você chama de UFO é o que a Bíblia chama de principado, potestade, poder, trono, soberania. São 11 categorias dimensionais mencionadas, por exemplo, por Paulo, semelhantes às categorias quânticas da teoria das cordas. São exatamente semelhantes. Anjo é só um apelido tosco, antigo, para um carteiro de celestial. Era chamado de anjo, podia ser chamado de carteiro dos céus, porque anjo significa mensageiro. O arcanjo era um mensageiro superior e que tinha mais poder. E aí os principados e as potestades já são tipo confederações de seres de outra dimensão, ou desta mesma dimensão do espaço-tempo, nesse cosmos linear do espaço-tempo e da velocidade da luz, embora haja outros cosmos que são transversicos em relação a esse universo, que são interdimensionais, transdimensionais, como existem anjos de várias naturezas. Tem anjos que são capazes de assumir formas humanas, como os vigilantes lá de Gênesis, no capítulo 6, os Benai Elohim, que possuíram as filhas dos homens. E isso hoje em dia é uma coisa constatável em mais de 1.500 culturas em volta do planeta Terra na mesma época. Se estudasse como se deveria estudar, se saberia muito mais do que se sabe. Agora, eu não tenho como negar essas realidades, porque eu já estive cara a cara com elas 2 vezes, acompanhado uma vez de 14 pessoas, todas lúcidas, incluindo meu pai, e da outra vez por uma cidade inteira que calou a boca em perplexidade assustada por um pão de açúcar que passava na nossa cabeça. Aí você diz, mas isso não é um aparato? E o que é que você vê no livro de Ezequiel, no capítulo 10, no capítulo 1 e no capítulo 10? Senão um aparato. Um aparato que tem assim uma espécie de estrutura biocibernética. Tem um ente vivo ali, que é constituído por uma outra energia, que talvez a gente não possa nem propriamente chamar de cibernética, mas é um ente vivo. Como diz Ezequiel, ele estava vinculado aos seres viventes que saíram daquele aparato e voavam para um lado e para o outro, e o aparato os seguia. Tem muito mais entre o céu e a terra do que supõem essas nossas tolas, idiotas e parcas filosofias. Mas nem todo mundo está preparado para essas coisas. Os filhos de vocês vão me entender muito bem. E os netos de vocês melhor ainda. Alguém pergunta aqui, o netinho Miranda, qual a resposta que temos que dar à unção de Deus na nossa vida? Nenhuma, a gente só tem que andar quebrantado, humilde, com o coração em Deus. Não é uma resposta a resposta é a vida ungida. Isso não tem nada a ver com pentecostalismo, não tem nada a ver com gritaria, não tem nada a ver com nada disso. Tem a ver com a manifestação do poder de Deus. Eu vejo gente aí que vive tomada de pseudo-unção, gritando. Ninguém se converte. Eu não grito nunca. E ateu se converte, agnóstico se converte, gente se converte desde que eu tenho 18 anos, porque Deus me deu essa unção de evangelista. Eu posso não estar intentando nada, mas o abrir da minha boca produz comoção no coração dos entes sinceros que se convertem. Então, tem a ver com a tua postura, com a tua vida, com a tua integridade, com a tua sinceridade e com a tua dimensão mística,
com teu andar diante de Deus. Aqui o cérebro é muito pequeno para caber a grandeza infinita da minha relação com Deus. Ela passa por aqui também pelo máximo e melhor de toda a inteligência e também da minha, mas ela não se contém aqui, ela transcende. As coisas do coração são maiores do que as da cerebração, são maiores do que o próprio universo. Como diz o Senhor através do profeta, os céus dos céus não me podem conter. Os cosmos dos cosmos, os universos, os multiversos. Eu, todavia, habito com o quebrantado e contrito de coração. Não é com o hiperinteligente, é com o contrito de coração. Eu vejo gente que se perde em inteligências que nem são tão grandes, mas se perdem. Quando a inteligência é genial mesmo, o indivíduo não tem nenhum problema com a inteligência dele e ela não o afasta de Deus. Quando você vira uma pessoa tendo aquele prazer de se declarar ateu, ateia, isso e aquilo, em nome da filosofia, é porque ele ainda é muito burro. Porque uma filosofia profunda, a primeira coisa que ela faz cessar é a conversa sobre Deus. Porque o verdadeiro filósofo, especialmente numa época em que o universo ganhou dimensões imensas e que os multiversos estão presentes, a verdadeira genialidade já entendeu isso e já viu que Deus está para além de explicações, para além de apologética, para além de filosofações, que ele cabe no coração, na intuição, cabe naquilo que em mim não viaja necessariamente por nenhum sistema lógico ou de racionalismo. E a minha racionalidade, que eu exploro ao máximo, ela tem um limite. E ele é bem anterior ao que o meu coração intui, para além da minha própria racionalidade. O que mais, minha gente querida? Beijos e beijos. O que é que você falou ali, pastor? Uma curiosidade, porque a Bíblia fala tanto sobre o número. Que número? Você está falando sobre números? Ela nem fala tanto de números, exceto quando conta idades, genealogias, ou quantos saíram para a guerra ou não foram, essas coisas todas. Mas ela não é um livro de numerologia. Embora os judeus cabalistas queiram fazer da Bíblia um livro, a Bíblia que eu digo é o Velho Testamento, um livro de cabalismo numérico, eles se apoiam muito mais nas literaturas paralelas do misticismo cabalístico do judaísmo do que na própria Bíblia em si. Então ela tem números como ilustração de tempos parciais. Quando o Apocalipse diz isso durará 1370 dias, o que ele está dizendo é isso passa. Não é uma era, não é um aeon, é um tempo que vai se esgotar. E é fácil compreender. E quando eu era jovenzinho, eu peguei aqueles números todos, fiz todas as contas, todos os cálculos para concluir que era tudo bobagem e que a grande mensagem não eram os números, eram o que eles significavam sobre a relatividade dos tempos. E o que mais, meu filho, só para eu terminar, tá aqui, não, ele falou mais. 40, o número 40. Assim, não é um número mágico, foi o tempo que Israel peregrinou no deserto, 40 anos, era o tempo antigo de uma geração, que naquele tempo era considerada de 40 anos, depois de 40 anos mudava a geração. Esse tempo ficou para trás. Hoje em dia uma geração não tem mais 40 anos. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites porque ele era o Israel obediente, simbolicamente obediente no deserto, sem transgredir ao Pai, sem cair nas tentações. Ele resistiu a tudo, resistiu ao diabo. Ele é o Israel obediente, diferente do Israel de Moisés,
que era desobediente durante 40 anos, ele foi obediente nos 40 dias e 40 noites de tentação no deserto. É mero simbolismo. E assim em outras ocasiões. É um tempo que passa. E é um tempo de provação. Mas não significa que as provações tenham que ter o número 40. De nenhuma natureza, nem 40 segundos, nem 40 minutos, nem 40 horas, nem 40 dias, nem 40 meses, nem 40 anos. É só uma ilustração que a gente tem que ver à luz daquilo que, por exemplo, o que se está falando representa de maneira correlata a algo que já tinha acontecido antes, mas não tem nada especial nisso aí. Senão, quando a gente fizesse 40 anos, era o máximo de nós mesmos. E por aí vai, não é? Que alguém falou aqui, ai que aula. Suicídio também é questão social, muitas vezes. Muitas vezes, eu já falei muito sobre suicídio. Entre aí no meu portal caifab.net, escreva na lupa suicídio, que você vai ver o que eu penso sobre o suicídio, os vários tipos de suicídio, e como eu associo o suicídio ao desespero humano, não ao inferno, como os religiosos querem fazer você crer. Porque durante muitos anos a Igreja Católica colocou como final da prática suicida o inferno, para que, através do medo, tentassem impedir as pessoas de se matarem. Mas muitas coisas que vocês creem, vocês não sabem nem de onde vêm e nem por que vocês creem nelas. Aqui o Davi pergunta, boa noite, Caio, que Deus abençoe você e sua família, amém. Eu gosto muito de você e gosto de assistir o podcast. Acho que seria muito bom você no Flow. Eu já fui 5 vezes no Flow, meu filho. Vai lá, procura que você me acha. E aí, tendo a oportunidade, você iria... Eu já fui. E estou para voltar. Qualquer um tempo desse eu volto. Eles gostam muito de mim. E eu vou voltar em todos os Flows. Não tem só um Flow, tem vários Flows. Eu já fui em todos eles. Procura lá que você vai se atualizar. Tá bom? E... Ayrton Senna, eu não sei o que é isso, mas um beijo para você e para a família. Querido Caio, sempre contribuindo com o meu crescimento espiritual. Grave Paula, que bom, Paulinha, e Deus abençoe. Aí tem um aqui que diz surtou, não somente eu, mas foi o que disseram para Paulo, não é? Surtou, Paulo, lá em Cesareia Marítima, mas muitas letras te fazem delirar quando Davi 80, sei lá o que está escrito ali, palestra, eu não estou enxergando direito, Palestra Itália, diz surtou, você me elogia, você está apenas dizendo, eu não chego lá, meu teto é baixo. Graças a Deus o meu não é tão baixo assim e eu consigo ir até onde eu vou. Com muito temor, tremor e gratidão. Olha quem está aqui, eu não sei quem é, não é? E outra pessoa diz, bom, eu creio que o Pai nos criou com um propósito, todos nós temos um propósito, não somos um vírus, isso e aquilo. Eu também, meu filho. E sabe qual é o propósito? Sabe? O propósito está explicitado por Paulo, pelos apóstolos. É nos tornarmos semelhantes ao Filho de Deus. Esse é o propósito. É você virar um pequeno Cristo. Se tornar herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo Jesus. Ser um Jesusinho. Como Jesus disse, o propósito é esse. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Esse é o propósito. Não é nada além disso. Você pode até jogar bola... ser advogado, economista, mas nada disso é o teu propósito. O teu propósito é se tornar semelhante a Cristo Jesus. Só tem 24 segundos restantes e eu vou ter que parar aqui. Um beijo para vocês, divulguem essa live e a gente continua juntos durante a semana. Beijos!